Fala galera, todo mundo ouvindo aí? Esperando o professor Paulo Pinho. Como é que tá o áudio aí? Dá um ok aí. Se todo mundo tá ouvindo legal. E aí, Juninho? Como é que tá nosso Londres? Janiele. Os amigos entrando aí. Aguardando o professor Paulo Pinho. Fala, Fala, Eduardão. E Paulão! aí? Tudo bem, meu Tudo em brother? paz, meu garoto? Escutando aí de boa? Tá de boa demais a conta. Cara, e esse sexta-feira, Paulo? E o sextou? Cadê o sextou? O que você fez com o sextou, irmão? Dia de maldade, ué. Agora que são 7h30. Daqui a pouco, daqui a pouco. É isso aí. Paulão, valeu demais, cara, o convite aceitar aí, a gente bater um papo aí. O pessoal que tá Tamo junto, acompanhando, irmão. vamos junto. Pessoal, eu falei, anunciei essa live aí. E o pessoal pensou, pô, Eduardo, vai falar com o advogado e tal. Eu falei, cara, esse cara aí é meio que super-herói. Quando eu conheci o cara, eu tava lembrando, Paulo, quando eu te conheci, em razão de você ser fera, ser um grande constitucionalista. Foi Eu pra dar cheguei aula até de a constitucional. aula de constitucional, cara, indicação de geral, pô, tem um cara lá que é fera pra caramba, tal. Depois nos conhecemos, a gente começou a trabalhar junto e enturmamos aí. Pô, o cara, o histórico dele no criminal, muito bom aí, a atuação aí, excelentes atuações aí no criminal. E hoje é um cara, um puto de um advogado trabalhista renomado. O homem é Rapaz, monstro, o homem é monstro. rapaz, o sapo pula é porque precisa, irmão. Entendi, entendi. Bom demais, Paulão, bom demais da conta. Irmão, e esse mundo, hein, cara, que nós estamos vivendo, e aquele absurdo lá acho que Minneapolis, Minneapolis, né, nos Estados Minnesota. Unidos, Minnesota? Acho que é Minnesota, cara. É, um Rapaz, mini, cara, que é aquilo, né, cara? a gente tá chegando num tempo de que o jacaré vai comer o Tarzan, cara. Não tem lógica, não. E a gente parece que está regredindo, né, cara, assim, É, enquanto humanidade, enquanto sociedade. eu, eu Tá uma tenho, eu coisa tenho, absurda. eu tenho dito para os meus alunos que a gente tem vivido tempos de coisificação do homem. O homem está se tornando uma coisa, É, um objeto. Para mim é, é a definição clássica, é a coisificação do homem. tá absurdo, absurdo, absurdo. Paulão, mas hoje nós vamos abordar aí uma das nossas áreas aí, das nossas atividades, da educação, Uhum, cara. uhum. Até em razão dessa situação, dessa coisificação que você está dizendo aí, nossa, né? E passa muito, ou talvez um dos principais caminhos seja a questão da educação ou da falta da educação. Lógico que Correto. a educação no sentido lato, né? Que é o que você está nos dizendo. Mas essa educação também, a educação acadêmica também é de suma importância, né? E a gente tá cada dia se deparando aí com situações absolutamente absurdas, assim, as coisas que a gente está num momento um momento absolutamente provisório, né, das nossas vidas, né? Hoje estamos sob a égide das MPs, né, das medidas provisórias, de Uhum. pareceres. Então, questões de ordem constitucional, de ordem humana, estão sobrepostas aí
por pareceres técnicos, medidas provisórias e por aí vai. Eu acho que é o tempo do achismo jurídico. Cada dia se acha uma coisa diferente, se pensa uma coisa diferente. Hoje é uma norma, amanhã vem uma norma que revoga a norma de hoje, e amanhã vai vir uma norma que revoga a de hoje, que volta de ontem. É um período que eu falo para meus alunos sui generis, cara. Cara, assim, eu fico imaginando, esse semestre eu não estou em sala de aula, mas eu fico imaginando, assim, a gente tem muito contato ainda com muitos ex-alunos, né, e amigos igual você que está aí em sala de aula, aí, agora essa sala de aula virtual, assim, tá um desespero, né, cara, assim, na perspectiva dos colegas, dos professores, eu vejo uma campanha aí, às vezes, com alguns professores, campanhas bonitas com relação, se solidarizam com a dificuldade dos professores, até porque a gente vem de uma formação específica, do dia para a noite você tem que ser um professor conteudista, tá absolutamente adaptado aí às mídias, a produção de aula via mídia, né? Quer dizer, o professor é absolutamente pego de surpresa disso. Contrato de trabalho desse professor, levando aí um pouco para a sua seara, o contrato de trabalho do seu professor, normalmente muitas vezes não diz sobre isso. E de outro lado, do outro lado da moeda, a gente tem um corpo discente aí, alunos absolutamente apavorados, sem saber o que é que faz da vida, né? Porque uns em começo de carreira ainda, nos primeiros períodos, imaginando, projetando o que vai ser um curso daí para frente, e outros mais apavorados ainda no final da graduação, das graduações, sem saber como é que termina, como é que isso vai terminar, como é que vai vir isso no diploma. E aí, eu fiz um curso de graduação presencial, virtual, né? Como é que você vê essa situação, esse cenário? Rapaz, acho que a primeira pergunta não é nem como é quando. É a primeira dúvida que nós temos. Só de exemplificação disso, nós temos um descompasso, isso é senso comum, isso está sendo falado e propalado todos os dias, e isso acaba que influencia diretamente no que nós estamos conversando, que, por exemplo, hoje é uma discussão atual, é de agora. Nós temos uma publicação advinda da Prefeitura Municipal de Goiânia que projetou o escalonamento de reaberturas aqui em Goiânia, estabeleceu, por exemplo, que escolas particulares de ensino superior e ensino médio ou algo nesse sentido voltariam a partir de agosto. Mas em contrassenso a isso, você tem um posicionamento de um ente federal, que é a Universidade Federal de Goiás, através de dados científicos. Eu não estou falando nada de empirismo, eu não estou falando nada aí de achismo, eu estou falando com base em dados científicos, que projeta que julho, dentro daquele ciclo que nós temos visto, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Fortaleza, Amazonas, Manaus, eles acreditam que a próxima vai ser Goiás, Brasília aqui, que em julho o trem vai pipocar aqui. Aí você tem uma governança municipal que projeta a reabertura de tudo para junho, julho e agosto. Você tem uma governança federal que diz exatamente o contrário, que agora, né, vem com um discurso de calma, a gente precisa ter mais dados científicos nisso, e você tem um governo estadual que fica no meio dos dois, sem saber ou sabendo como agir, mas sendo crucificado. Por que isso afeta diretamente em nós, enquanto operadores aí, não do direito só, mas da educação? Porque certamente você sabe disso, todos nós sabemos, é um setor que traz aglomeração, cara. E aí, qual que é a minha perspectiva? A minha perspectiva é de que eu tenho tratado isso com os alunos essa semana, de que eu sincera e honestamente não acredito que nós tenhamos uma mudança no cenário de uma forma tão rápida. Eu acredito que esse cenário, da forma como que se estabeleceu em razão da pandemia, ainda vai prorrogar por uns 3 ou 4 meses, a depender das medidas que forem tomadas agora. O que é certo é que
talvez você também possa falar disso, e se tiver algum professor aqui conosco que quiser trocar uma ideia, há uma ideia equivocada de que o trabalho do professor diminuiu, que Pois ficou é, mais fácil. não. Eu faço isso também para alguns colegas que estão em contato diário comigo, mas só para você ter uma ideia, eu leciono de segunda a quinta, de manhã e à noite, do qual eu tenho muito orgulho, mas e adoro lecionar lá pelo público, pela instituição, pelos colegas de sala de aula, professores, enfim. Eu me achei nessa faculdade. É uma faculdade que me respeita enquanto profissional e eu a respeito enquanto Maravilha. instituição, que é a Unifam, e eu não tenho problema nenhum de falar. De Sem forma alguma, pelo merchan, é contrário, a só. gente tem que exaltar. Tem Tem que que exaltar, né? exaltar porque, cara, as posturas da Unifam quanto a essa situação são sensacionais. É, de modo que lá eu dou aula de manhã e à noite, leciono de manhã e à noite, e eu gastava em média, antes dessa situação da pandemia, só para você ter uma ideia, eu dispensava no dia, em média, contando sala de aula e preparação de aula, 8 horas por dia para a faculdade. Depois dessa pandemia, com a conversão das aulas em aulas virtuais, movimentação de plataforma, preparação de aula, preparação de material, eu estou gastando 15 horas por dia. Que é isso, Contando cara? aí aula e preparação e material É. e suporte e pesquisa, são 15 horas por dia. De modo que o pessoal pensava, ficou muito mais fácil, dar aula, dar aula agora ficou mais fácil. Negativo. Negativo. Pois é, mas Vai. você trouxe à tona aí uma questão muito importante, essa questão do respeito e o orgulho que você tem pela instituição do que você está, porque isso faz toda a diferença. Você sente isso porque, com absoluta certeza, você é respeitado e é tratado dessa forma lá. Por que eu estou dizendo isso? O que a gente vê acontecendo? Nem todas as instituições seguem essa linha. Então, o que a gente, inclusive demandas até no escritório, na advocacia, demais com relação a isso, porque eu tenho demanda aqui da mesma instituição dos dois lados, meu amigo, igual dominó, tá batendo nas duas pontas. Um que vem o pai falar, pô, doutor, mas e aí? Né? Inclusive, a gente depois, no segundo tópico, a gente vai abordar sobre isso. E a redução aí dessas mensalidades, esse ensino, não foi o que eu contratei, meu filho não sabe. E aí eu não estou falando só também de ensino universitário, né? Eu estou falando de desde a educação infantil até a faculdade. A instituição de ensino não reduziu nada e eu estou tendo que me adaptar e tal. Na mesma situação, do outro lado, vem o professor. Doutor, como é que faz? A minha carga horária agora de preparação de aula, de tudo, tomou uma dimensão muito maior. E a faculdade não me treinou, não me preparou, né? Não tem nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de motivação com relação a isso. Então, você tem reclamação do aluno ou do pai do aluno, e do outro lado você tem reclamação do professor sobre a mesma instituição. Porque que tem empresário na área da educação, o que está fazendo? Ele está reduzindo, aproveitando situações aí de medidas provisórias, reduzindo o salário de professor, né? Solicitando subsídios governamentais nesse momento, que para ele é oportuno. Ele está mantendo a mensalidade e ainda não entrega o produto que ele vendeu. É isso. Né? Então, é lógico que a gente não pode generalizar. E é por isso que eu te falei, a gente tem que enfatizar mesmo as instituições de ensino que são sérias, né, que têm essa responsabilidade, não só com o aluno, mas também com o professor. Né? Afinal de contas, quem faz o nome das instituições, quem faz o nome da faculdade é o corpo docente. Né? Então, assim, Exatamente. isso é temerário demais da conta, né, meu amigo? Isso é um absurdo que vem acontecendo. Eu também penso o seguinte, justamente em razão de vivermos um período pandêmico sui generis, quando eu digo sui generis, eu tenho 43 anos de idade e eu não me recordo, eu posso estar sendo traído pela minha mente, mas eu não me recordo de ver um contexto socio-jurídico político no Brasil como o que nós estamos vivendo, no sentido de uma demanda de uma transformação tão rápida para uma adequação. Então, Concordo contigo, comum sempre com que, você também. Para mim, essa sempre, desordem jurídica, eu nunca vi isso também, não.
E sempre que se cria isso, é hora de nós, e aí eu saio um pouco da pecha de professor e vou para a pecha de operador do direito. É o momento em que nós, operadores do direito, temos que parar, refletir e pensar o seguinte: espera. E aí, quando eu falo nós, operadores do direito, eu estou falando de Ministério Público, eu estou falando de advocacia, eu estou falando de Poder Judiciário, eu estou falando de, enfim, de doutrina, eu estou falando de estudiosos, enfim, eu estou falando de uma gama geral de pessoas que são vocacionadas a entender essa situação. Espera, vamos, espera no sentido de que, peraí, vamos amadurecer, vamos conversar, vamos entender quais são os reflexos, vamos entender o que isso tem afetado, o que isso vai alcançar, o que uma decisão legislativa, em caso de medidas provisórias, em caso de portarias, o que isso vai trazer, Uhum. quais são os campos que isso pode gerar. Por exemplo, eu tenho que tratar nesse momento a educação infantil, que você sabe que demanda uma participação ali do professor de uma forma mais incisiva, mais direta. Eu devo tratar da mesma forma numa medida provisória, num regulamento estadual, num regulamento municipal que vai determinar a abertura, reabertura. Eu tenho que tratar da mesma forma essa educação infantil, essa educação de base com uma educação superior. Eu tenho que tratar da mesma forma, por favor, entenda a diferenciação que eu vou fazer pelo acesso ao ensino. Entenda isso, eu não estou fazendo nenhuma diferenciação, porque pelo artigo 5º todos são iguais perante a lei e não há diferenciação, o princípio da isonomia. Mas eu tenho que tratar de uma mesma forma um aluno que acessa o ensino da rede pública com um aluno que acessa o ensino da rede privada? Essa discussão nasce em razão da questão do Enem, de se bater o Enem esse ano, e aí você coloca os iguais de forma desiguais ante um exame, porque você sabe que um aluno de uma escola particular demanda, obviamente, um poder aquisitivo melhor, uma estrutura familiar, quando eu falo familiar, a volta melhor, com acesso à informação, com um campo maior de acesso à informação, e esse cara, com certeza, em razão desse déficit que se prega do ensino nas escolas por não ser presencial, vai ser beneficiado em razão do cara da escola pública. Essas são as minhas preocupações. Quanto a essas discussões a respeito de redimensionamento de mensalidades, também acho que são válidas, também acho que devem vir à tona. Tanto é que foi uma das primeiras preocupações do Ministério Público aqui em Goiás, que entrou nesse campo, mesmo sem ter Uhum. sido instigado, ele emitiu o parecer, enfim. Eu penso que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Só para você ter só para a gente mencionar, o meu escritório, a minha parte no escritório é a parte trabalhista. Eduardo, o que tem surgido de demanda, e eu comentei isso com os meus alunos, quando estourou a pandemia, o que tem começado a surgir de demanda trabalhista por Uhum. funcionário que é da frente de combate à Covid, que está sendo demitido porque contrai Covid em hospital, você não tem noção, cara. Você não Absurdo, tem né, cara? noção. Você não tem noção. Mas assim, voltando à educação, eu penso que a gente tem que dar eu penso que dar uma acalmada nessas situações. É óbvio que nós todos somos tendentes a olhar o nosso. Eu, como professor, óbvio que vou olhar Sem dúvida, o lado sem do dúvida, sem professor. dúvida, sem dúvida. Aham. Mas eu não posso deixar de olhar que isso é um contexto total que envolve a instituição, que envolve o ente governamental, que envolve questão financeira, de modo que eu tenho as minhas preocupações quanto a isso. Diga-me. Cara, assim, não, assim, complementando isso aí, assim, isso me traz me remete, na verdade, a algumas situações, essas diferenças sociais, e aí você está coberto de razão, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, muita cautela. Sabe, é típico do governo, né, cara? Assim, tem uns trem que às vezes eu faço, assim, eu tô refletindo assim, eu falo, cara, não é possível que eu tô vendo isso na televisão, assim, eu me espanto. Sabe essas manchetes que a gente tinha, tempos atrás, quando a gente tinha uma vida normal, sem pandemia, né? E aí as pessoas traziam esses casos, assim,
porque o filho de um pobre negro do Nordeste, do Sertão, do Agreste, ou do interior de alguma metrópole, de alguma cidade, algum estado, ingressou no curso de Direito, ou ingressou no curso de Medicina, ou ingressou no curso de Engenharia pela Universidade Federal. Aí fazem um sensacionalismo, fazem uma matéria, divulgam, pô, vou mostrar um caso, pô, bate-se palma e tal. Lógico, todo mundo fica feliz em ver uma ascensão e ver uma pessoa que conseguiu superar tantos obstáculos, tantas dificuldades. Mas eu acho que a mensagem é justamente o contrário, senso disso, né? Se faz esse sensacionalismo, porque essa pessoa é a exceção, e não deveria ser a exceção, né? Assim, a oportunidade e a possibilidade tinha que ser mais equilibrada, né? Teria que ter oportunidade aí a todos. Agora eu fico pensando agora nesse novo período nosso, porque você trouxe agora há pouco uma coisa que, assim, eu já estou fazendo meus planos para tudo para 2021, 2020 esquece. Eu não acredito em alguma coisa real e pacífica agora em 2020. Mas para 2021 a gente começa a planejar novamente. Mas aí eu fico pensando, justamente essa diferença social que sempre existiu, né, que vinha cada vez mais gritante, né? E agora? Então, assim, agora o Enem, pô, o cara tem que estar igual a gente, aparelhado aqui com o celular, com o notebook, com internet boa, né? E aí eu vou entrar e vou competir com... Agora, bicho, agora sim, agora eu vou falar pra você, agora tem que parar para assistir se o cara der conta, viu? Porque o guerreiro é herói. O cara tem que ser herói porque ele tem que superar todas as dificuldades que ele já tinha, intrínsecas a essa diferença social e tudo, né, as lacunas que uma pessoa dessa pode ter, e ainda tem que superar agora a tecnologia. O cara tem que ser ninja. O cara tem que ser ninja, né? E como é que compete? Como é que entra? E mais, que disparidade de arma é essa, cara? Assim, é um trem que é absurdo, né, irmão? Assim, é um trem que não, não dá. Se a gente for pensar numa visão mais macro, a gente tem que entender, pelo menos nós que somos da educação, nós sempre advogamos essa tese, é que a educação e o conhecimento é o meio mais eficaz e mais rápido do Estado fazer cumprir aquilo que está lá na Constituição, no artigo 3º, que é diminuir as desigualdades regionais ou desigualdades sociais. Eu defendo isso, eu vou viver defendendo isso, eu vou morrer defendendo isso, e eu espero que o meu legado para aqueles que vierem depois de mim, que porventura se sentirem alcançados por alguma coisa que eu deixei de legado, é de que só a educação é quem transforma a realidade de uma nação, e é só a educação porque a educação te liberta de toda prisão pela falta de conhecimento. Um povo instruído é um povo culto, e um povo culto é um povo livre. E aí eu fico preocupado porque tratando especificamente desse cenário de pandemia, aquilo que era menor a diferenciação, ou seja, a gente tinha um cenário de diferenciação, sendo muito sincero, você sabe disso, que há esse cenário de diferenciação no acesso à educação, no senso comum, no senso mediano. A gente não pode fechar os olhos para isso, na verdade nós temos que lutar para que isso deixe de existir, para que isso seja uma realidade superada no Brasil. Para mim isso está se tornando mais grave nesses dias, de modo que eu penso que nós não podemos também querer colocar isso só na conta das instituições, voltando à questão de reajuste de mensalidade, reordenação de mensalidade, só na conta das instituições. Por quê? Porque as instituições não deixaram de estar em movimentação. As aulas continuam existindo, os gastos continuam existindo, e mais, sendo um contrato de prestação de serviço, ainda que você tenha essa pecha de que você disse que eventualmente você não contratou aquilo daquela forma, né? Na verdade, você contratou aquilo, né? Mas a forma é que você passa a discutir. Eu acho que deve haver um engajamento conjunto, e aí é que demanda para mim
uma análise assim um pouco mais com menos furor, tá bom? Entenda isso. De Entendi. instituição, de funcionários, de usuários, de consumidores, de alunos, enfim, de uma forma geral. Eu não vejo fácil de resolver a situação com uma regrinha matemática. É isso aí, se acabou, tá pronto. Não, É, eu penso não que dá para não, ser. não dá, não dá, não dá, não dá. É. Não sei, eu sinceramente eu não sei o que fazer. Porque Para é onde nós algo vamos? que não era esperado. E É tu, o que que tu verdade. pensa? Cara, assim, passa por isso tudo, sem dúvida alguma, passa por isso tudo, sem dúvida alguma, mas eu vou continuar te provocando aqui ainda, tentando tirar você, tentando derrubar você da cadeira aí. E é o seguinte, vamos dividir esse papo nosso em bloco. Esse próximo bloco aqui, Bora. a gente fez uma abordagem legal aqui, eu acho que a gente passou aí pelo lado social, pelo lado humano, né? Tratamos aí de desigualdades e tudo mais. Mas me preocupa muito três cursos. Hum, Claro que toda uma preocupação, até vou fazer uma pincelada rápida aqui, eu estou cortando na carne, né? Assim, eu tenho uma filha na educação infantil e eu fui vítima para mim, desculpe até a expressão pública aqui, mas assim, de um estelionato, porque eu, em absoluto, eu concordo. Eu estou falando de educação infantil, até 5 anos de idade, né? Pô, toda a questão cognitiva da criança, emocional, tem que estar ali presente e tudo mais. A escola da minha filha, em razão de um parecer que tiveram aí do Estado, veio do Estado, mantiveram aulas online, cara, com a criança de 5 anos. cinco E isso anos. tá, 5 anos, isso assim, minha filha tem 5, mas eu sei que na escola dela, lá, o pessoal de 4 anos, 3 anos também estava no mesmo barco. E aqui todo mundo no mesmo cesto, todo mundo junto, isso aí, e querendo implicar a fazer a aula. Eu falei, pô, eu não admito isso. Né? Então, assim, você tem Constituição, você tem lei específica, você tem leis de educação, você tem decreto-lei que regula o ensino à distância, dizendo o que é ensino à distância e para quem serve o ensino, né? A quem atende o ensino à distância. E nem de longe, mas assim, ao largo da educação infantil. Não se fala em educação infantil. E aqui no estado de Goiás está assim, tá uma calamidade. O menos problemático que eu vejo aqui no estado de Goiás acontecendo, principalmente aqui em Goiânia, confesso até que interior eu não saberia apontar, mas aqui em Goiânia, o menos ruim, a escola menos ruim é aquela que a diretora tem uma consciência e fala, olha, pai, ou eu vou te dar um desconto gigantesco para manutenção dessa criança à distância, ou eu não vou te cobrar. A gente tem até, digamos assim, dentro desse universo, digamos até bons exemplos de escolas que não estão cobrando simplesmente pela manutenção desse contrato. Agora, tem escolas absurdas, e aí o da minha filha, e da mesma forma que você trouxe o nome da sua instituição aí elogiando, eu faço questão, a Escola Roda Viva, eu achei um absurdo, um absurdo. Uma escola de 40 anos de mercado, é um absurdo, querendo impor, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, que são professores na área da educação, e os professores, você tem que ver, Paulo, o relato dos professores, irmão. Eduardo, eu tô dando aula, a criança tá gritando do outro lado, tá xingando, tem irmão mais velho passando peladinho atrás da câmera, a mãe não sabe o que faz com o filho no braço, segurando, porque a mãe com a criança desse tem que estar lá, tem que parar, tem que fazer para assistir. A criança não quer, quando de vez em quando uma tem uma interação, faz alguma coisa nesse sentido, mas a pessoa, aquele desespero, e não sabe o que faz, e se um pai ou uma mãe desavisada ou não sabe, está passando sem roupa, a criança brigando com o professor, porque, tia, isso aqui não está do jeito que eu quero. Então, assim, um absurdo, assim, uma coisa de calamidade. Eu mesmo, o que eu fiz?
Eu tirei a minha filha e no momento oportuno eu vou tomar as medidas adequadas com relação à escola, porque isso é um absurdo. Isso para mim é um estelionato, é ferir tudo. Mas enfim, desabafo à parte, eu fico nervoso nesse negócio, sabe? Eu fico puta vida, querendo pegar o dono da escola e quebrar ele. Assim, mas enfim, é isso. Voltando para o nosso ponto, nesse nosso segundo bloco, vamos falar de direito, por óbvio, né? A nossa casa, engenharia e arquitetura, e medicina. Né? Então, assim, eu quero trazer esses 3 cursos, por óbvio, são os 3 cursos de elite, né? São cursos de elite no Brasil, na história brasileira, carro-chefe das instituições, né? E aí vou te trazer uma preocupação no sentido, vou te trazer um problema no sentido seguinte, cara, vamos esquecer a meninada que está começando, tá? Então está começando, é um novo mundo, é um novo cenário, vamos adaptar e ver o que acontece. Mas o pessoal que está formando, eu estou com a documentação, Paulo, você vê, eu, lógico, tive a preocupação de buscar nos conselhos federais e estaduais de cada uma dessas matérias, a narrativa de todos, cara, assim, é unânime. A OAB, até nós já nos encontramos em reuniões que trata sobre isso, né? O posicionamento da OAB, o Conselho Federal é absolutamente avesso, né, ao curso de Direito. A instituição do curso de Direito EAD, 100%. Né? A gente sabe que tem um limite, né, de 40%. Aumentou, né, recentemente, era 20%. Era 20%, passou para 40%. Estendeu para 40% também. Então, assim, tem uma ação tramitando com relação a essa situação, né? Medicina. Cara, a gente está falando de um curso, né, para eu levantar esses números aqui, eu me assustei, porque a gente está acostumado com a grade curricular do direito, mas na medicina a gente tem de 7.000 a 9.000 horas aula, Paulão. Cara, é muita hora aula. É muita hora aula. É muita hora aula. E o Conselho de Medicina, vem o Conselho Federal, vem todo mundo falando com relação, assim, são totalmente, na medicina, atualmente, o que vem prevalecendo, salvo melhor conhecimento, diferente do nosso, parece que eles estão em 20%. Eu não sei se confirma essa situação, mas parece que 20% da modalidade online. Não tenho certeza, mas é a última regulamentação que eu tive acesso, foi essa de 20% na medicina. Né? E na engenharia e arquitetura, digamos junto, a última resolução de 2006 também de arquitetura, a de engenharia aí, datada de 2002, com relação a essas questões, pareceres do Conselho também, totalmente contrário a isso. Então a gente tem os nossos futuros médicos, os nossos futuros advogados, né? E os nossos engenheiros, arquitetos. E aí, Paulão, o que vai ser? Como é que vai ser? Qual que é a sua perspectiva? Como é que vai vir no diploma dessa galera aí? Como é que vai ser isso? O cara vai formar só no EAD? Ontem eu tava derrubar, irmão. Ontem eu estava lecionando numa turma, inclusive a vice-representante entrou aqui agora, Juliana. E o representante da sala falou que eles vão ser conhecidos como os advogados Covid. Cara, mas eu penso o seguinte... Só tentando achar um pedaço de humor nesse terror, né, cara? Porque não dá, né, velho? Porque não dá, difícil. Não justifica. O que eu penso é o seguinte, a nossa preocupação, e aí eu vou trazer para dentro da questão jurídica, mas eu acredito que se espalha as demais, e eu vou explicar por que daqui a pouco, os demais cursos. E aí, de uma forma geral, a nossa preocupação é minorar ao máximo possível os impactos na qualidade do ensino transmitido ao aluno. A nossa luta é para que, independente do meio em que nós estejamos utilizando para a transmissão de conhecimento, para a troca de conhecimento professor-aluno, que não haja um impacto ou que se minore a redução da qualidade do ensino.
volto a dizer, em razão de ser uma situação, para mim a formação vai continuar sendo normal, bacharel em direito, sem constar nada dessa situação de Covid, enfim, absolutamente nada, até porque a momentânea está sendo, acredito que estamos perto de passar, eu acredito na ciência, eu acredito em tudo que vem, em todos os santos possíveis que nos O ajudem, pelo amor de diploma, Deus, a vencer isso. o diploma Ah, não é um pendrive, não, né, cara? Os caras não vão receber um pendrive, não. pois é, eles vão receber um pedação de papel lá, bonito, diga-se de passagem. Todo diploma eu acho bonito porque chancela o Pois conhecimento que é, você adquiriu. você adquiriu. É, mas, assim, a minha preocupação aí e aí eu falo como membro, por exemplo, no curso de Direito, como membro da Comissão de Educação Jurídica da Uhum. UAP. O que nós temos feito esse dia nesses dias e buscado nesses dias, num relacionamento amistoso com as instituições, não no critério de fiscalização, porque nós sabemos que essa mudança que se impôs não é vontade da faculdade, não é vontade do professor, não é Sim, vontade do aluno, não é vontade do governo. É uma necessidade esporádica que aconteceu. Então força maior, né? a nossa preocupação maior é que nesse período de força maior, a gente continue devolvendo aos alunos, que são a razão de existir das instituições de ensino, a gente tentar ao máximo possível continuar com a qualidade no ensino, nos desdobrarmos quanto a isso e diminuir isso nos alunos. E eu falo para você que isso não é uma preocupação só nossa, nossa, que eu falo do direito. Eu vou falar de um caso de medicina que eu sei, porque eu estive perto, eu tenho um primo que é dono de uma empresa de vídeos, como é que é o nome desse trem, que faz filmagens, enfim, é dessas empresas Mexe que... com mídia, produção de mídia. Exatamente. A Uhum. empresa dele foi contratada por uma faculdade de Para fazer a medicina, formatura. não, para transmitir aula online de cirurgias em centro cirúrgico. Que Eles isso, estão cara. transmitindo conhecimento real para o aluno. É uma faculdade de medicina do Uhum. Tocantins, Uhum. tá? Para que o aluno não tenha déficit de aprendizado, os professores que são médicos, óbvio, já passando pelo comitê de ética, ele me explicou que foi tudo autorizado, tudo chancelado, os materiais são todos higienizados, não tem risco nenhum, foi aprovado pelo comitê, está tudo certo. E essa filmagem ela é online, o aluno vê automaticamente, não tem como gravar, não tem como salvar para não ter exposição. O trem é muito Uhum. correto, muito certo, de modo que o aluno pode ter contato, não tendo contato óbvio que ele deveria ter, que é o que se espera, porque eu posso estar enganado, e se tiver algum colega seu aí que é médico ou que atua na área, eu não concebo a ideia de uma formação em medicina sem ser aula presencial. Eu não É concebo, cara. impensável, né, cara? Assim, é Eu, impensável, né? Eu não- eu não concebo essa ideia, eu não concebo essa ideia. De modo que isso tem acontecido, ou seja, tem se adotado posturas para diminuir esse impacto. Essa, para mim, é a principal preocupação. É não deixar o ensino chegar com déficit ou, se chegar com déficit, diminuir o máximo isso possível. Em E aí, suma, pelo que nesse... você está me dizendo, é isso, né? Assim, vamos então tentar minimizar o máximo possível do impacto, né? Desse É, impacto negativo e vamos ok. dar o melhor da gente, vamos dar o melhor da gente para esse aluno, vamos, né? Vamos cair realmente para cima disso aí e tentar entregar de melhor maneira para o aluno, né? Eu penso assim, que talvez seja o momento de nós não procurarmos culpado para as coisas, mas procurarmos solução para o que nos acometeu. Perfeito, perfeito. Eu penso que nós ganharemos muito mais se buscarmos enquanto professores, alunos, instituições, famílias. É só para você ter uma ideia, a gente estava comentando, só fugindo um pouquinho, voltando à educação Uhum. infantil, esqueci de comentar na hora. Aqui na minha casa, nós somos. Parece que o mosquitinho da sala de aula picou de mamana caducana aqui. Então, meu falecido pai era professor aposentado de ensino médio. A minha mãe dá aula numa escola pública municipal para educação infantil. A minha irmã, que deu aula lá naquela outra faculdade que nós trabalhamos junto, ela Uhum. dá aula para educação infantil e dá aula na graduação e na pós-graduação. Eu dou aula em graduação. Então, nós temos aqui todos os níveis de todas as espécies possíveis. Caramba, E, cara.
a gente vê assim, por exemplo, a minha mãe está com uma dificuldade tremenda porque os alunos dela têm 4, 5 anos de idade de uma escola pública em que a maioria deles não tem um telefone para acompanhar a aula por WhatsApp, por exemplo. E aí, Paulo, o que está Tanto, acontecendo? pois é, a Prefeitura Municipal Como de é que faz? Goiânia, a Prefeitura Municipal de Goiânia está gravando as aulas e está transmitindo pelo canal da UFG na televisão. Mas a gente sabe que para uma criança isso não é a mesma coisa. Criança é aquela fase que o professor tem que estar do lado, tem que pegar na mão, tem que Vai olhar pegar no na olho, tem que mão, cara. contar historinha, tem que falar, filhinho, leva o carrinho aqui na casinha, porque isso aqui vai te dar coordenação motora e você vai crescer, não sei o quê. Ó, parte técnica ainda vai lá, mas cirurgia, isso é terrível. Terrível. Pois, É. pois é, pois Então, é, você mas é falou uma uma coisa aqui, tentativa. eu fiquei até assim Ah, assustado, porque eu tô ah, com uma demanda de um pessoal de uma faculdade de medicina lá do Tocantins. aham. Mas não é a Lógico, sua, lógico que eu não não. vou expor ninguém aqui, mas passa por isso, assim, o pessoal tá assim, cara, porque o pessoal tá em período de, tinham que estar em laboratório, tinham que estar clinicando, tinham que estar, né, com a mão na massa aí, eu não sei nem, não Uhum. sei se eu tô falando besteira aqui nos termos médicos, enfim, as pessoas estão assim, e aí, pô, de repente virou todo mundo no celular, cara, todo mundo no tablet, todo mundo no notebook, e o pessoal revoltadíssimo com isso. Então, assim, com essa preocupação, falou, pô, mas e aí? Né? Como é que vai fazer com o conhecimento, cara? É, Como é que e substitui isso? outra coisa que a gente tem que ter em mente também é essa mudança de paradigma momentânea. Eu volto a dizer que para mim ela é momentânea. Essa mudança de paradigma momentânea, Paulão, cadê você? Aproveitar com a água. Ó, o Paulo caiu, o sinal do Paulo. E a gente falando aqui de educação. Imagina os meninos assistindo aula. os meninos assistindo aula online e a aula caindo desse jeito como caiu agora. No meio da aula, no meio da prova, no meio da aula aqui, velho, você caiu, velho, você se Imagina. fudeu no Enem. É. Você tá fora, você tá Eu excluído. acabei de jogar no lixo tudo que nós conversamos. Mas aqui, eu estava falando o seguinte, Eduardo, o que a gente tem que ter em mente também, cara, é que essa necessidade dessa reorganização, que eu digo que é momentânea, não é exclusividade da educação. Você sabe disso, você está no meio da advocacia, as audiências agora estão sendo por videoconferência. E imagina uma audiência de instrução em que se vai ouvir uma testemunha e essa testemunha estando ao lado do advogado e da parte. Qual é o Não, risco disso para aquela verdade real do processo? será que vai ter tribunal do júri online? Porto. Hein, Paulo? Será que vai ter Ah, tribunal do júri online? Cara, pois é, e como é aí, que eu vou fazer cara? um júri Que é online, isso? irmão? Como é que é Meu isso, hein? Deus do céu. Como é que eu faço Ó, pra você isso? ver, ontem também eu estava vendo uma outra situação que demandou uma mudança e que a gente vê que são. É, Paulão, sua net aí, eu vou te falar, viu? Do jeito que você não passa no Enem, não. Acho que agora voltou. Voltou. Volta. Então, deixa eu mudar de lugar aqui para ver se melhora. Eu estava falando de um outro exemplo É. que eu tenho convivido esses dias, que foi o seguinte: ontem, num determinado processo de uma cliente no escritório, foge um pouco a educação, mas para demonstrar que isso tem mexido com tudo, Tá houve tudo ontem, não, semana misturado, cara. passada, É. o juiz determinou.
por levantamento de FGTS por alvará judicial, porque a Caixa Econômica Federal não está atendendo esses casos presencialmente. Bacana. Então o juiz determinou, foi expedido o ofício para a Caixa, a Secretaria-Geral do Tribunal recebeu, mandou para a Caixa e a Caixa falou que não podia cumprir. E aí, como é que fica, cara? Tudo eletrônico. A Caixa falou... Sabe, então assim, a minha preocupação esses dias é óbvio que a discussão jurídica é importante. Por quê? Porque nós temos que ter em mente que essa pandemia alterou, basicamente, quando eu falo basicamente, é de forma mais incisiva, contratos de trabalho, direito contratual e o direito público como um todo, e eu diria administrativo e constitucional, e aí desde legislação até toda a atuação da máquina pública. Nós estamos começando a ver nas mídias, vou me ater a falar o que eu tenho visto em todas as formas de mídia, a situação do Rio de Janeiro. De modo que, assim, eu volto a dizer, e outra coisa, nós temos que ter em mente também que é justamente em razão dessa situação, e aí voltando para o viés jurídico da coisa, é que as medidas provisórias que vieram à tona, especificamente em 936, 927, lá do comecinho, estabeleceram um cenário de possibilidade de rediscussão contratual, estímulo à rediscussão contratual. Então, assim... Isso vai passar, esse período vai passar, e aí depois consequências ficarão, né? Sim, sim, mas é óbvio, mas assim, é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter nesses dias, de não sermos radicais xiitas jurídicos, né? Ai, tem que romper. Não, calma, vai passar. É um momento difícil, é um momento difícil. Ah, para você parece fácil falar, porque você não sei o que. Não, filhão, tá difícil para todo Não mundo. tá fácil para ninguém, né, cara? Assim, não tá, não existe isso, né? Agora, lógico que para uns muito mais difícil do que para outros, né, Paulo? Claro, Né? Então, claro, assim, claro. a gente, eu extremamente concordo em absoluto com esse posicionamento seu, eu acho isso. Agora, algumas coisas doem de ver, né? Então, assim, você vê pessoas assim, a gente sabe da importância, da necessidade de um isolamento, sabe que a gente está realmente passando por um período absolutamente excepcional, não esperado. Nós temos agora a clareza de que não estávamos prontos para isso. O Brasil, juridicamente, administrativamente, Não politicamente, tá. não está pronto para isso, não está pronto para isso. A gente tem uma eleição chegando, a gente tem eleições aí, né, chegando. Eu tenho convicção de que tudo vai se adiar. Enem adiou, prova da OAB adiou, tudo, concurso suspendeu, tudo aconteceu. Mas as eleições, né, quem está aí nos assistindo e quiser casar aí um dinheirinho, eu estou apostando. Eu acho que não vai mudar, não. Não vai mudar. Cara, eu acho que eles vão jogar para dezembro, 6 de dezembro. Eu Você já ouvi acha, essa Paulão? conversa, eu acho que vai para 6 de dezembro. Mas eu não casaria. Entendi. Porque Eu não, assim, cara, não eu casaria nem um acho que não real. muda. Eu acho que não muda. Eu acho assim, pode mudar assim, ao invés de fazer tudo num dia, 2 dias, dar uma dividida no pessoal, manter distanciamento. Mas, então, assim, percebe-se que a gente realmente é um país que não estava preparado, né? Dificilmente algum país estaria preparado completamente, né? Mas o Brasil parece que tudo aqui é muito mais complicado, mais difícil, porque passa por questões muito mais políticas, propriamente dito, do que saúde, sanitária e tudo mais. É isso, E em né? Curitiba, que em meio à pandemia abriu o concurso para delegado. Glória a Deus. Ué. Então é um bom exemplo, né? Glória. Mais uma vez, então, Oh, Curitiba saindo à frente, né, cara? Assim, palmas, Curitiba não merece palmas, merece o do Tocantins Tocantins inteiro, inteiro. né? Dentro daquele. Pô, brincadeira, cara. Enfim, eu tenho as minhas preocupações, volto a dizer, eu tenho as minhas preocupações que, pelo que eu te conheço, da sua vocação pela educação, são comuns, que Uhum. é o que isso vai afetar antes mesmo volto a dizer, é óbvio que essas questões podem e devem ser discutidas, essas questões contratuais, enfim, eu sou radicalmente a favor, o acesso ao judiciário é livre. Professor, o senhor está estimulando? Não, eu estou sendo sincero, eu preciso ser sincero, mas a minha primeira preocupação é continuar transmitindo conhecimento
de qualidade. Conseguir, porque uma situação que a gente tem que ter em mente para os professores durante esse período de pandemia é que esse professor fora de sala de aula passou a ter uma responsabilidade a mais. Para mim, qual que é a responsabilidade a mais? É que dentro da sala de aula, ali naquele momento, você no tete a tete, você instigava o aluno mais facilmente à busca pelo conhecimento. Com esse distanciamento e essas aulas online em que você não está ali presencialmente com o aluno, há uma gama de fatores que se oferecem para afastar esse aluno do conhecimento. De modo que agora, além de nós transmitirmos conhecimento, para mim ainda se tornou algo vinculado ao professor que é atrair o aluno. Que é Chamar a não deixar o atenção aluno desse... perder. Exatamente, exatamente. Tanto é que se nós fizermos alguns estudos de quantitativo, a gente vai ver que no começo, como para todo mundo era novidade, o número de alunos presentes às aulas virtuais era infinitamente maior do que atualmente. Então está tendo um Por quê? Porque decréscimo o da aluno presença desse aluno, Paulo? Está tendo um decréscimo com relação do início? Paulão, cadê tu, meu querido? Ó, deixa eu dar um zoio aqui. Estou dentro de uma caverna. Estou dentro de uma caverna. O aluno passa a ter mais chamariz, mais, enfim, situações que são tendentes a afastá-lo. Mas realmente, como estão as coisas, o país vai literalmente quebrar. O vírus pode ser pego no supermercado, na farmácia, se não houver cuidado. Se tivermos o cuidado necessário, dá para se adaptar. São questões que precisam ser analisadas a primeira coisa que eu tenho falado para os meus alunos é que a gente, para discutir essa pandemia, não pode discuti-la sobre a ótica política, mas ela tem que ser discutida sobre a ótica científica, porque eu estou falando de doença, eu não estou falando de partido político. Então, primeiro eu tenho que ouvir a ciência. E ouvindo a ciência, buscar algumas situações em razão disso. O problema é que nós politizamos tudo no Brasil, né, cara? Nós temos o costume de politizar tudo, né? Demais. Eu acho que, não sei se você chegou a ouvir minha Devolva pergunta, a acho que bola. cortou, Paulo. Não, então assim, você falou, porque assim, para mim é uma informação que realmente me surpreendeu, porque quando você disse que no começo da novidade você tinha mais alunos adeptos aí assistindo as aulas virtuais. E aí eu achei que assim, que o pessoal estava, né, acostumando e aumentando o número aí de pessoas nas salas de aulas virtuais. E você falou que não, tá diminuindo. Justamente por conta dessa dificuldade de chamar a atenção aí dos alunos, né, para motivar esses alunos realmente a estarem com a gente mesmo que de forma virtual. Cara, assim, eu estava lendo uma pesquisa. um desafio assim, gigantesco do professor, né? Eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, que com o passar do tempo, com uma soma de fatores que passam a envolver a situação, a descrença com a situação, o descrédito, essa politização, enfim, sabe? As pessoas vão ficando mais arredias ao que está acontecendo. Eu tenho até essa pesquisa guardada no meu computador, ela foi antes de ontem, se eu não estiver enganado, é uma pesquisa, acho que é de São Paulo. Embora a gente tenha que olhar isso com muita calma, né? Porque pesquisa é regionalizada. Não, assim, eu acho engraçado que assim, né, uma pesquisa, se fosse nos tempos áureos, né? A pesquisa de 1976 foi uma pesquisa quantitativa, muito bem feita. Hoje no mundo digital, a pesquisa foi de ontem, mas talvez não esteja atualizada, porque hoje já pode ter tido outra e mudou. Atualizada eu sei que tá. Mas a minha discussão é não conhecendo as circunstâncias em que feita a pesquisa, quais são os critérios adotados, quais são as bases e parâmetros de que se partiu essa pesquisa, né? Então isso eu discuto um pouco, por isso que eu estou falando que foi uma leitura inicial que eu fiz, mas sem essas situações. Cara, assim, são muitos desafios, né, Paulo? Assim, pra gente que sabe, para nós que amamos estar em sala de aula, pra gente que sabe, né, o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto que a gente se debruça
para estar preparado, né, à frente de uma turma, à frente de enfrentar uma turma, né, e agora ainda de forma virtual, de forma, né, com essa distância, com esse distanciamento, quer dizer assim, a gente realmente tem que saudar aí de pé você, né, como aqui representando aqui os professores, mas assim, é muito orgulho fazer parte dessa classe, né, e assim, realmente a gente tem que parabenizar demais assim, os nossos professores, né, porque E tem uma eu coisa que eu vejo... queria deixar claro. Tem uma coisa que eu queria deixar claro. O professor não gosta desse momento que a gente está vivendo. O professor Tem ninguém adora feliz, né? sala de aula. Velho, professor adora sala de aula. A vida de um professor é uma sala de aula. O professor se realiza numa sala de aula. Uma sala, o professor sem uma sala, eu falo para os meninos, um professor sem uma sala de aula é um saco de lixo furado, não presta para nada, velho. A gente se sente deslocado na sociedade. O que que eu tô fazendo, cara? Cadê um Cadê giz aquele para dia? Cadê um giz para eu acertar a Porra, velho! cabeça de alguém, velho? Não tem. O presidente pode, eu também posso. Porra, velho! Pô, velho. O que que é uma vida sem um giz, sem um pincel atômico, sem É... você virar pra trás na sala e falar assim, ô, cala a boca que eu tô explicando, caramba, eu tô preocupado é com você. Cara, não dá. Eu É... preciso voltar à sala de aula. Eu preciso voltar à sala de aula. Não, mas vai dar certo. A gente vai voltar aí. E isso tem que acabar o mais rápido possível e a gente tem que voltar à vida. Eu não sei se essa volta vai ser imediata, né, compulsória, né, Paulo? Eu acho que assim, vai ser uma volta A, gradativa. Vai ser uma a volta gradativa. normalidade, a normalidade, a normalidade pós-pandemia nunca mais vai ser a normalidade pré-pandemia. Não vai. Cara, a gente está vivendo um momento histórico, assim, né? Assim, né? A gente vai ver isso nos livros, sabe Deus quando, isso vai estar aí nos livros aí. E a gente fala, pô, a gente viveu isso e não foi um período fácil. Não foi um período Não fácil, não. foi. Foi relativamente curto, porque foi, vamos colocar aí, vamos por 6 meses. Foi relativamente curto, mas que mexeu, cara. Mexeu, mexeu. Desestruturou tudo, né, cara? Assim, eu falo Tudo. assim, agora um pouco aqui da advocacia, né? Hoje, pô, qual que é o direito, digamos assim, mais adesivo que nós temos hoje no momento, né? Pô, a gente está falando de direito sanitário, né, cara? Assim, um maluco fala que tal produto não pode beber que vai fazer mal, que vai piorar a sua Covid. O cara dá uma informação dessa, você não tem estudo científico, você não tem base científica, você não tem análise de dados, de fatos, de absolutamente nada, e isso é aceito na sociedade, assim, pronto e acabado, transitado e julgado sem nada. Então, assim, é muito É, estranho viver isso, Paulo, é né? o que eu Assim, falo da politização. Eu vou defender o que você diz, não porque existe uma base científica para isso, mas porque eu sou politizado na mesma visão que você tem. E a gente não exatamente. está discutindo uma questão É política, cara. A gente está discutindo uma questão uma científica, questão velho. científica, né, É cara? ciência o que a gente está discutindo, né? É terrível, terrível. E essa falta de comunicação clara, de um consenso, né, até dentro, né, principalmente aqui no Brasil, até dentro da área da ciência, com os nossos médicos, os nossos pesquisadores, essa instabilidade, isso traz um nervosismo, traz um momento de euforia nas pessoas gigantesco, né, cara? Isso vem refletindo em todas as áreas, sem dúvida alguma. Eu acho que uma das principais mensagens Exatamente. desse bate-papo nosso, que está quase encerrando aqui, mas eu acho que é isso, né, cara? Assim, a gente ter pé no chão, ter cabeça fria sem muito juízes de valores cravado, né, fixado, é assim, pronto, acabou. Não, eu não concordo, então é assim, e ter solução já pronta e acabada para tudo, né? Principalmente para Eu esse penso assim tema também. nosso, cara, assim, da educação, né? Realmente é todo mundo aí de mão dada e ver o melhor que a gente pode extrair, né? Vai passar. Tá acabando. Já já a gente volta à rotina. Tá. Paulão, meu irmão, nosso tempo está acabando. Valeu demais o bate-papo. Bom Valeu. sempre, é bom demais trocar ideia contigo. Trocar ideia contigo é a melhor Lembrando aqui, coisa do ó, tá mundo. acabando aqui já nosso tempo, mas lembrando que a gente tem uma, né, no qual Sexta-feira, segunda,
Sexta-feira que Dia vem, 5. dia 5, É. 8 Ó, horas da manhã, Semana Jurídica da Unifam. O pessoal da Unifam que tamo está aqui, junto. ó, 8 horas da manhã. Abraço. Professor Eduardo.